sejam todos bem-vindos ao 5º CIT, Congresso Internacional de Tecnologia na Educação do Unisalesiano. É uma alegria participar deste evento que nos convoca e nos provoca a pensar sobre a educação do futuro, equilibrando tecnologia, emoção e a construção de novas possibilidades. Eu sou a doutora professora Elaine Cristina Moreira da Silva, coordenadora do curso de Pedagogia do Unisalesiano e coordenadora e supervisora do projeto Girassol. Nosso tema de hoje será autismo, uma abordagem multidisciplinar, interfaces terapêuticas. O transtorno do espectro autista, o TEA, é uma condição do neurodesenvolvimento e ela se manifesta de diferentes maneiras. E de acordo com o DSM-5, são 3 as grandes áreas que afetam as pessoas com autismo. Seriam o processo de comunicação, a interação social e o comportamento. E dentro desse contexto, cada criança, cada jovem e cada adulto tem características distintas e específicas. Cada pessoa administra o processo do desenvolvimento de uma forma diferente. Então, nós temos que pensar e compreender que as pessoas demonstram seu conhecimento e suas ações com um jeito diferente. Não existe certo, não existe errado. Há apenas diferenças, possibilidades. Por isso, um contexto do espectro. E para discutirmos aqui hoje essa relação do espectro com o processo de desenvolvimento de cada um, eu recebo a equipe do Projeto Girassol. O Projeto Girassol é uma parceria sólida entre a instituição CREBIM, a Prefeitura Municipal de Lins e a Câmara Municipal de Lins. Essas 3 instituições que uniram forças para apresentar à população um projeto e um trabalho desenvolvido para proporcionar direitos. A criança, o jovem e o adulto autista, então, têm direitos a um tratamento, a uma formação adequada. Tá? E é dentro desse processo de interação que o projeto Girassol, então, se desenvolve. Dentro do projeto, nós atendemos crianças e jovens autistas de 10 a 25 anos, onde cada um deles se desenvolve, se apresenta de forma diferente. O projeto ele é desenvolvido através de oficinas em grupo, visto que os objetivos do projeto são desenvolver em cada um dos participantes autonomia, comunicação e interação social. Para que isso, então, aconteça, a equipe é formada por alguns profissionais especialistas em suas áreas. Tá? A equipe é formada, então, por uma supervisora. Eu sou pedagoga e doutora em educação, especialista em análise do comportamento. Faço o trabalho de supervisão da equipe. Nós temos também um educador físico, que é o professor Robson Melo, tá? Que ele é um profissional da educação física, é neuropsicomotricista, especialista em autismo e psicologia do esporte. Nós temos também a educadora social, que é a Tainá Masson de Souza, que é cuidadora social. Ela é graduada em enfermagem, está cursando o curso de pós-graduação em enfermagem e saúde mental. Nós temos a nossa psicóloga, que é a Ana Beatriz Alves. Ela é psicóloga formada aqui pelo Unisalesiano, pós-graduada em psicopedagogia institucional e clínica e pós-graduanda em psicopatologia. E temos também a nossa educadora social, que é a Sabrina Carla de Oliveira, que é graduanda em pedagogia, cursando pós-graduação em educação especial e inclusiva. E é muito interessante e muito feliz para nós, porque a equipe é formada por profissionais todos formados com excelência no Unisalesiano. Então, para começarmos a entender um pouquinho esse processo, essas práticas que acontecem dentro do projeto, eu vou lançar para vocês, para o grupo, uma questão, para que nós possamos, então, iniciar esse nosso bate-papo. Tá? Eu, enquanto supervisora, trago para o grupo as contribuições dentro de uma busca de formação integral dos nossos atendidos, tá? Onde
Cada um de vocês apresenta os seus objetivos específicos, mas eu faço, então, esse alinhamento, né? Esse alinhavo desses objetivos com foco na formação integral e na junção de cada objetivo para atender essa formação. E aí eu quero ver de vocês, né? Então, qual é, então, o objetivo e a importância da área de atuação específica de cada um de vocês nesse trabalho interdisciplinar com crianças e jovens autistas, né? Dentro dessas oficinas que tem quanto objetivo desenvolver socialização, autonomia e comunicação. Bom, eu costumo dizer que o autismo ele é um espectro com habilidades e limitações. Se o foco for só as limitações, nós nunca enxergaremos as habilidades. A educação física ela vem com esse papel de enxergar as possibilidades. Possibilidades de desenvolver as capacidades motoras, possibilidades de desenvolver cognição, entre outras áreas que a gente amplia dentro da educação física. O objetivo da educadora social é criar oportunidades pedagógicas, sociais, criar as expressões, o diálogo, a participação em grupo, a leitura e a escrita de cada um, para ter uma interação maior dentro da sala de aula ou na nossa sociedade, para não se sentir inferior aos outros que, por exemplo, não saber ler. Então, o nosso objetivo é que cada criança consiga, o mínimo, aprender a ler e a escrever. Bom, como cuidadora social, a nossa oficina tem como objetivo ali desenvolver o autocuidado, desde noções básicas ali de higiene, desde uma escovação de dente, que para muitos pode parecer muito simples, para outros é bem complexo. Então, vai desde uma escovação até trabalharmos também a seletividade alimentar, trabalhamos também a autonomia nas atividades diárias, o desenvolvimento de rotinas. Então, é muito importante para que eles possam estar aptos socialmente, desenvolver essa comunicação e a autonomia realmente nas atividades diárias, que muitas vezes para a gente não, é coisa básica, mas para eles é muito significativo. E a gente vê no dia a dia essa evolução acontecendo com os relatos que eles trazem de dentro de casa, né? Exatamente. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer a Elaine pelo convite. Eu sou a Ana, psicóloga, e acredito que, em relação ao meu trabalho com as crianças, os jovens e os nossos adultos, né, o principal objetivo é desenvolver a questão do socioemocional, né, porque a gente lida com diversas faixas etárias, né, e em relação a isso, vai além do espectro, né, são demandas muito próprias, características diferentes, e a gente não pode cair no estigma de que é tudo sempre igual, porque isso daí é limitar, né, a questão do diagnóstico. Então, a gente trabalha, como a Elaine falou, a questão da comunicação, da socialização e das habilidades sociais, visando a autonomia, né, e por meio do meu trabalho, eu procuro ajudá-los a identificar, a expressar, a nomear as emoções, para que eles construam essa autonomia, criando possibilidade de inserção em grupos, inclusão e o protagonismo também na vida cotidiana deles. Perfeito, Ana. A gente, como eu coloquei, você também traz essa questão, nós trabalhamos com uma faixa etária muito ampla, né? Então, e cada um com as suas peculiaridades, né? Então, e aí, como que acontece? Então, vamos explicar um pouquinho para o nosso público, né? Como que acontece a questão do planejamento coletivo dessas oficinas? Como isso funciona? Porque essa é a grande questão. Nós ouvimos muito falar das terapias com pessoas e com jovens autistas, sempre terapias individuais, né? Terapias que são de extrema importância, isso tem que ficar claro. No entanto, e principalmente com adolescentes, essa relação social se faz necessária, né? Ele tem que estar inserido no seu grupo, no seu meio, se fazer pertencer em um grupo, né? Então, e como que acontece? Vamos explicar para eles um pouquinho como que acontece o planejamento, né, dessas oficinas em grupo, visto, inclusive, essa faixa etária tão grande, né, tão diversa aí, que vai dos 10 aos 25 anos.
Além da questão da faixa etária, tem a questão de ser uma equipe interdisciplinar, né? Então, são várias áreas. É importante que essas áreas se conversem. Então, os planejamentos e tudo mais acontecem às segunda-feiras. Nós nos reunimos, como nós estamos reunidos aqui hoje, e conversamos, trazemos casos, discutimos sobre o que tem acontecido, aquilo que tem dado certo, aquilo que não tem dado certo, como que nós podemos reelaborar isso. Fazemos o planejamento junto com a supervisão, né? O planejamento mensal, fazemos um planejamento ali semanal também e vamos discutindo semana a semana aquilo que deu certo, aquilo que precisa ser reestruturado, readaptado, como que nós vamos trabalhar isso para a evolução deles, né? E como a Tainá disse, só complementando, a nossa equipe ela é interdisciplinar. Então, a gente conversa, a gente troca diariamente, né? A gente tem uma relação realmente visando a evolução dos nossos usuários. E, nesse sentido, cada um traz o seu olhar, o pedagógico, o social, o psicomotor, o artístico, o psicológico, dentre outros. Então, todas as atividades pensadas, elas são elaboradas para fazerem sentido num todo. Então, cada atividade, ela trabalha não só, por exemplo, o objetivo da psicóloga, mas sim o conjunto. Então, uma mesma atividade, ela pode trabalhar a comunicação, a interação social, mas ela também trabalha a questão da coordenação motora, a questão também Da parte pedagógica. Da parte pedagógica, exatamente. Da parte da saúde. Um exemplo muito prático disso é, por exemplo, a oficina de culinária, né? Que nas oficinas de culinária, que eles realmente colocam uma mão na massa para poder fazer as coisas, a gente tem um planejamento ali do que no começo do mês. O que no final do mês nós vamos ter na oficina de culinária? Que aí a gente junta os diversos grupos e realizamos ali, tem a responsável pela oficina de culinária. E aí cada área vai trabalhando também com eles. Por exemplo, a pedagoga, a nossa educadora social, ela trabalha a parte ali da receita, como que é a parte escrita, de multiplicação ali dos alimentos, né? Eu trabalho ali mais focado mesmo na alimentação. Você come isso, se você não come, vamos experimentar para trabalhar a seletividade alimentar deles. Trabalho a questão daquilo que vai fazer bem para eles, de ter coisas novas na alimentação. O Robson também trabalha, porque eles precisam ter uma habilidade física também para poder dar conta de fazer ali. Porque muitas vezes a gente vê, vai ralando ali, mas eu já tô cansado, já não tô aguentando mais. Exatamente, entendeu? uma oficina ajuda na outra. E na oficina de educação física, a gente vai trabalhar o corpo como um todo. E a gente sabe que trabalhando o corpo, por exemplo, trabalhar o core, que é o que faz a gente se movimentar. Se eu trabalhar o core na educação física, lá na pedagoga, na oficina de pedagogia, ele vai conseguir escrever melhor, ele vai conseguir pintar melhor. Lá na oficina de culinária, ele vai conseguir ralar melhor. Então, uma oficina complementa a outra. Perfeito. Então, eu acho que assim, é essa interação, é isso que a gente precisa compreender e é isso que faz a diferença numa equipe interdisciplinar, onde todos compreendem o papel do outro, a importância do outro, dentro do desenvolvimento dos nossos atendidos, que é o nosso grande objetivo, né? Alcançar os nossos grandes objetivos para cada um deles, tá? E aí, os resultados. Então, dentro desse processo, né, de realização de oficinas, dos grupos, nós sabemos que vai aumentando ou diminuindo o grau de efetividade de cada atividade, porque como nós temos um número grande e diversificado de faixa etária e de níveis, tá? Então, são atendidas crianças com diferentes níveis de necessidades. Nós sabemos que são adaptáveis e diferentes situações. Tá? E aí, na prática, como é que isso funciona na busca dos resultados? Como são mensurados esses resultados? Como vocês observam esses resultados? Tainá trouxe uma coisa muito interessante, né, Tainá? Que uma das formas é ouvi-los, porque eles trazem falas. Mas eu quero ouvir de vocês um pouquinho essa questão. Então, como que é mensurado isso? Como é que vocês conseguem transpor essa fala ou esses resultados para os planejamentos futuros? Bom, a nossa observação atenta, ela é diária, né? Nós conseguimos observar a evolução deles diariamente. E acho que é justamente a partir da supervisão constante que a gente pensa, reflete e consegue avaliar, né? Se o nosso trabalho está sendo efetivo, se a gente está conseguindo ir para o caminho certo, quais são esses
resultados, será que os objetivos são os mesmos ou a gente precisa adaptar um pouquinho mais? Então, é um conjunto de coisas que a gente vai avaliando. É muito diário, eu acho, que esses resultados, porque, como eu coloquei antes, às vezes são coisas mínimas que a gente vai vendo no dia a dia a evolução deles, entendeu? Uma coisa que eu posso trazer como exemplo aqui, que eu vejo, é na parte da escovação dos dentes, da higienização bucal, que eles já, a gente ficou até conversando sobre isso outro dia, que eles já sabem onde está a escova deles e eles começaram a ir simplesmente pegar, não fui eu que mandei. Isso desenvolveu uma autonomia muito grande, Perfeito. porque até então eles ficavam esperando. Então, assim, são pequenos resultados diários que, como a gente colocou, nós trazemos para as reuniões e conversamos no dia a dia e vemos esses resultados, esses avanços, né? Essa evolução deles. A comunicação também deles, que é muito importante, o visual deles, que eles também têm aquele impedimento de interagir com o outro, e essas oficinas são muito importantes, né, para trabalhar em grupo, em conjunto, é o social deles, né, trabalhar isso também, e chegar lá e ver uma criança olhar para o outro, é muito gratificante isso, o olhar deles para o próximo, o ajudar o próximo, que eles também têm essa dificuldade de ajudar. Então, isso é muito importante para a vida deles também. Em questão de autonomia, por exemplo, na hora do lanche, quando a gente ensina eles a se servirem sozinhos, a cortar o pão, a passar a manteiga, a pegar o refrigerante e colocar no copo, isso vai além do projeto, além dos muros do projeto Girassol. A gente vê o reflexo em casa e as famílias trazem essa melhora deles para a gente. Então, a gente vê os resultados nisso. Em tudo isso que a gente faz, aquilo que a gente vê no dia a dia, aquilo que a família também faz. É muito gratificante, né, quando a Sabrina coloca, então, a gente perceber que muitas vezes jovens de 15, 16, 17 anos que não tinham amigos próximos e os vínculos de amizade começam a surgir também nesses grupos, né? Então, as trocas, e aí as conversas entre eles da mesma faixa etária, de crianças, de adolescentes que não tinham essa amizade, que não tinham essa proximidade e que começam a ver no outro possibilidades, porque ele começa a verificar, nossa, que ele tem potencialidades. Bom, ele tem, eu também tenho, só que são diferentes. Porque essa percepção, que muitas vezes a gente acha que é muito simples para quem é uma pessoa típica, para um neurodivergente, é um contexto muito complexo, né? Então, quando a Tainá traz, que são nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, que nós vamos fazendo a diferença. E é isso que muitas vezes falta na sociedade como um todo, né? Não é que nós tenhamos que deixar esta criança e que ela vai evoluir, ela tem o tempo dela. Sim, existe um tempo, mas existem marcos do neurodesenvolvimento, existem marcos do desenvolvimento que têm que ser levados a sério, que têm que ser observados. E aí, a importância dessa equipe, de uma equipe de profissionais que se capacita todos os dias, né, a cada novo encontro e que busca conhecimento justamente para que as suas ações sejam pontuadas e pautadas em questões científicas, em análises bem feitas e os resultados comecem a acontecer. Então, é muito, muito profícuo isso, é muito bom a gente ouvir isso. Tá? E o feedback realmente vem deles e também da família. Eu queria exaltar a nossa relação com as famílias, que é muito boa, é excelente. A troca, né, a conversa, eles estão sempre presentes, sempre nos informando, nos pedindo ajuda, porque a gente precisa disso, né? A equipe sozinha, ela até consegue ter evolução, né? Mas a gente não vai muito longe sem a família fazendo a parte dela, porque não é apoio, né? São 2 trabalhos, em casa e no projeto. Perfeito, Ana. Essa é uma relação muito próxima, né? A relação das terapias como um todo, no nosso caso, no projeto, com a família, elas têm que caminhar numa convergência de objetivos, né? Caso contrário, ele se perde. Então, quando as famílias entendem o que está acontecendo, quando as famílias compreendem todo o processo e as necessidades que aquela criança tem e que está sendo suprida isso, e ela começa a ver fisicamente, ela começa a ver naturalmente dentro de casa o desenvolvimento dessa criança, ela consegue cada vez mais participar. E é por isso que eu acredito que o engajamento das famílias seja muito forte nesse sentido, né? Porque elas percebem ali a importância dos resultados que eles estão conseguindo, que nós estamos conseguindo, em parceria, em comunhão com essas famílias.
Tá? Então, vamos agora fazer umas perguntas um pouco mais objetivas, né? Direcionadas para o nosso público entender um pouquinho como que se dá, né, esse trabalho, porque acho que eles já perceberam, então nós trabalhamos em grupos, são oficinas, então é de 3, 4, e de repente na oficina culinária são todos eles juntos, independente da idade, independente do nível de suporte, né? Mas nas demais oficinas, né, o grupo é um pouco menor, entre 2, 3, 4 participantes, e aí o grau de dificuldade da atividade proposta, né, vai depender daquele grupo que foi organizado, tá? Então, por exemplo, Robson, tá? Quais são as dinâmicas que você trabalha, que você atua, né, de movimento ou de jogos coletivos que têm mostrado um bom impacto, né, na socialização e no trabalho de cooperação desses jovens no grupo? Na educação física, quando a gente fala de criança e adolescente, TEA, a gente trabalha as habilidades motoras, né? Então, seja as habilidades motoras de locomoção, de equilíbrio, e a gente utiliza de algumas brincadeiras para poder conseguir trazer isso, né? Então a gente utiliza a brincadeira de pular corda, a dança-terapia, que são movimentos de dança, tudo isso para trazer autonomia no dia a dia deles, né? Não, e é muito interessante pensar que são atividades como pular corda, né? Para algumas pessoas, em algumas gerações atrás, esse processo de pular corda era uma coisa muito natural, acontecia naturalmente dentro da instituição escolar, né? E que hoje você pouco vê, e é tão importante, né? Então, é tão importante você trabalhar a questão do tempo, da velocidade, do equilíbrio, e que está intimamente relacionado ao processo de alfabetização, ao processo de aprendizagem. Né? Então, falando em aprendizagem, Sabrina, fala para mim aí, então, um pouquinho, então, nas suas oficinas, então, que tipo de atividades pedagógicas que você, então, tem considerado mais eficazes para estimular essa socialização entre as crianças e os jovens que a gente atua? Então, a intervenção que eu faço com eles é a interação, a cooperação através dos jogos lúdicos, né? Eu também estou trazendo até jogos pedagógicos na área digital, porque a área digital também é muito importante para o mercado de trabalho para eles, né? Trazer jogos de concentração, de atenção, para manter o foco também, que envolve todas as atividades, né? E também trabalhar leitura e escrita. Essas semanas, 2 semanas atrás, eu trouxe trabalhar o som das letras para alguns que ainda não são alfabéticos, né? Então, temos que começar para os mais básicos, como o A, E, o I, o O e o U, para eles aprenderem pelo menos essa parte. E depois os mais difíceis, né? Certo. Que são as consoantes. Então, é um trabalho, assim, que envolve muitas coisas, principalmente a interação deles, né? Certo. Porque acaba acontecendo, inclusive, né, a questão que eles, com certeza, muitas das nossas crianças sofrem, que é o bullying, né? Então, e as pessoas acham que é muito tranquilo, né, o processo de alfabetização, e que está muito relacionado, né, Robson, à questão da psicomotricidade. Se a criança ela não tem, então eu tenho que trabalhar toda uma relação visomotora, uma noção espacial para que ela consiga compreender a utilização do caderno adequadamente, e muitas vezes nós sabemos que muitas crianças com autismo, elas têm um problema relacionado à fala muito grande. Então, muitas crianças são diagnosticadas com autismo apenas no momento em que, chegando aos 2 aninhos, 2 anos e meio, elas ainda não falam, né? Sim. Então, não se expressam oralmente. E aí, então, é onde a família vai procurar um apoio, uma ajuda especialista, e aí o diagnóstico começa a vir através, então, dos especialistas. E é no processo de alfabetização que a gente muitas vezes precisa trabalhar todo esse fortalecimento orofacial também, junto com um profissional da fonoaudiologia, né? Então, esse processo não é tão simples como parece. Você toca num assunto muito legal, que é o uso da tecnologia. Sim. Nós realmente, assim, o excesso de tecnologia não é benéfico, vários estudos nos trazem isso, mas, ao mesmo tempo, nós não podemos também negligenciar que essa tecnologia faz parte da vida dessas crianças. E trabalhar a coordenação motora fina também, junto com o Robson, né? Exatamente. Porque também lá no computador ele vai precisar da coordenação para mexer no mouse, para apertar uma tecla do computador. Então, engloba tudo, né? Perfeito, perfeito. E aí, então vamos lá com a Sabrina, já falamos com o Robson. Então vamos lá, Tainá.
Meu amor, então, quais as práticas dentro das suas oficinas de autocuidado? Você já colocou para nós que uma das grandes conquistas que você já teve foi a questão da escovação, porque muitas pessoas podem achar que essas questões, nossa, mas como escovação, isso tem que ser trabalhado? Sim, é uma habilidade que tem que ser desenvolvida, até porque muitas das nossas crianças, elas têm uma questão sensorial muito grande, relacionada a tanto a alimentação quanto a qualquer tipo de objeto, né? Então, como é que você, então, desenvolve, traz um pouquinho para nós aí uma fala, um pouquinho desse autocuidado, como é que você busca o desenvolvimento desses olhar para essa autonomia? Sim, sim. Com alguns deles eu trabalho bastante a questão do diálogo mesmo, conversando, seja jogando e a gente conversando. Com outros eu trabalho bem especificamente, né, com o conteúdo em si, muitas vezes com atividades impressas, né? E a gente trabalha de higienização, falei bastante da higienização bucal, né? Mas a gente trabalha ali da importância da higienização corporal, como que deve ser feita essa higienização, a importância dessa higienização, a higienização das mãos também. E aí, saindo um pouquinho dessa parte de higienização só, então, o autocuidado como um todo. O usar um perfume, o me arrumar, o me importar com a minha imagem também. Aí trabalhamos, né, a questão da alimentação, por causa dessa seletividade alimentar. Trabalho bastante também a questão sensorial deles, como você trouxe, porque eles têm muita sensibilidade mesmo. A maior coisa que os pais traziam com relação à escovação era justamente isso, que não deixava por ter essa sensibilidade na gengiva. E aí eu trabalho bastante o sensorial, porque muitas vezes eles têm agonia de alguma textura, eles têm... A gente fala agonia, né? Mas é a sensibilidade mesmo deles que realmente é um limitador para eles. Então eu trabalho a questão da textura, trabalho a questão de até mesmo amarrar um cadarço ali, então a gente desenvolve ali algumas atividades ali para que eles possam treinar, como dar um laço, que isso mistura também a parte de coordenação motora fina, então tá tudo muito interligado por conta disso, né? Então a gente aborda bastante também as questões das campanhas de saúde, porque dentro das campanhas de saúde que são divulgadas aí, a gente consegue abordar alguns temas que no dia a dia a gente não falaria, né? Então eu trabalho com isso e associado a isso o calendário, porque é muito importante na saúde a gente ter a percepção ali de tempo, espaço, noção de quem eu sou, onde eu estou, em que dia que é, para eles terem esse controle, porque para eles a questão da rotina é muito importante. Então a gente precisa ter esse conhecimento de calendário, de datas e essa noção realmente espacial. E aí a gente utiliza de atividades impressas, diálogos, jogos, diversas ferramentas para a gente poder alcançar esses objetivos, né? Perfeito, perfeito. Você traz à tona uma coisa muito interessante, né, que vem ao encontro das suas oficinas, mas que, ao mesmo tempo, consegue proporcionar a esse jovem ou mesmo esse adolescente, né, uma interação social, que é compreender essas campanhas que estão acontecendo. Porque, de repente, ele ouve falar do Setembro Amarelo, do Setembro Verde, do Novembro Azul. E o que é isso? Não é? Então, do que se trata isso? Porque as campanhas, elas são muito imediatistas, né, muito rápidas, né, muito ágeis, e muitas vezes as pessoas não param para sentar e explicar para eles, né? Então, esse olhar é muito interessante, fazer com que eles estejam realmente inseridos nessa sociedade. Como é que você vê isso, né? E o grupo vê isso nas oficinas e no desenvolvimento deles? Porque é muito importante, porque é uma coisa que nós temos conversado bastante em equipe, enxergar além do autismo. Eles estão inseridos numa sociedade e se a gente quer que eles realmente se sintam parte dessa sociedade, que eles tenham essa aceitação também com relação a isso, nós precisamos entender e enxergar além do autismo, que muitas vezes fica focado só naquilo. Não, eu não vou falar sobre isso porque não é o foco ali. Não, eles precisam, eles estão numa sociedade, eles vão ouvir falar. E aí eles vão ficar perdidos. Não, é importante que eles saibam, é importante que eles compreendam. Por isso que a gente trabalha também a questão das campanhas e outros temas que nós abordamos também que vão além disso. Perfeito, perfeito. Nós estamos, né, na era digital, então todo mundo aqui, eles têm acesso desmedido às informações, né? A gente não consegue controlar muitas vezes, porque a internet, ela não tem as paredes, ela não tem o filtro. Então eu acho que passar essa informação com um olhar diferenciado, né,
a partir da confiança que eles têm, do vínculo, com uma rede de apoio em que eles sabem que eles podem contar, faz toda a diferença. Uma coisa interessante aqui também, todos trouxeram a questão do lúdico, né? E nessa era digital eu vejo que esse lúdico se perdeu. As crianças não sabem mais brincar, as crianças não sabem mais interagir, se quer conversar e olhar, né, para o outro, para as dificuldades do outro, para as conquistas. Então, isso no projeto é algo que a gente vem cada vez mais resgatando, né? A questão da fantasia, da imaginação, do lúdico. Todos nós conseguimos abordar de acordo com, né, a área. E eu acho que isso é fundamental para que eles consigam ter um desenvolvimento global, né? E crescer. Isso realmente é extremamente importante. Você traz um tema muito interessante, que é um contexto geral, né, das brincadeiras que se perderam. E a gente sabe que dentro do próprio espectro também, eles são muito literais, né? Eles têm uma dificuldade muito grande, né? Então, de se expressar, mas também de compreender o que está subentendido, né? Então, esse trabalho com atividades lúdicas, com jogos, vai tentar potencializar. E aí, Ana, isso está intimamente relacionado com uma outra questão que também é um problema mundial com toda e qualquer pessoa, né? Independente de ser típica ou atípica, que é a questão das emoções, a questão do sentimento, né? Do expressar sentimentos. Então, nós sabemos que para uma determinada faixa etária, isso é muito complicado, com um adolescente, com um pré-adolescente, a questão das emoções é muito difícil, a busca por pares é muito forte, e com o autista isso fica ainda mais complicado, porque ele tem uma dificuldade grande na busca de seus pares, de se expressar e de trazer. Então, como é que é, então, esse papel tão importante da psicóloga no desenvolvimento e na busca que eles se expressem, que eles entendam o que eles estão sentindo, né? Porque se para uma criança típica compreender o que ele está sentindo já é um processo muito lento e não é simples, como isso se dá para uma criança e um jovem autista? São algumas camadas, né? Nós temos a questão da comunicação em si, mas eu procuro usar essa comunicação para além do instrumental. Então, para além do falar, a gente precisa saber identificar o que está sentindo, né, internamente. Então, tem recursos que a gente utiliza, né, muito específicos para comunicação, para entendimento, para compreensão, porque tem a questão, né, deles serem muito literais também. Então, vídeos, recursos audiovisuais, livros, a gente tenta trazer o máximo de repertório possível para que alcance cada entendimento. Então, realmente são materiais adaptados, de acordo com tanto com o espectro quanto com a faixa etária. Eu costumo utilizar, assim, diariamente, eu falo que é meu melhor amigo, o Emocionário, que é um livro muito legal, né? Assim como nós temos o dicionário tradicional de palavras, o Emocionário, ele é um dicionário de emoções que traz tanto imagens quanto textos, e ele é fundamental para o entendimento das emoções deles. Então, em muitas conversas, em muitos diálogos ou situações, eu tiro ali esse recurso para que eles consigam entender as próprias emoções e a gente consiga aprofundar uma reflexão e entender certos comportamentos, e isso de fato acaba sendo muito esclarecedor para eles, né? Porque eles estão numa fase de construção de identidade e, como a gente já falou algumas vezes, vai além do estereótipo, vai além do diagnóstico, né? Que faz parte da saída da infância e a transição para a adolescência, alguns já entrando na fase adulta. Então, essa questão realmente das emoções, eles precisam se aprofundar mesmo para que seja um recurso interno. Então, a gente utiliza estratégias para criar esse recurso interno, não limitando só a, por exemplo, a gente sabe que controlar a respiração é importante para se autorregular. Ali no momento mais imediato, eles têm algumas estratégias para, assim, cessar no momento. Mas isso não é suficiente. A gente precisa ter essa construção diária, né? E isso se dá a partir de estratégias que fortaleçam eles internamente. Perfeito, perfeito. Então, fica cada vez mais claro, né, a importância desse trabalho conjunto, né, do fortalecimento desses jovens, para a inserção desses jovens na sociedade e até mesmo no mercado de trabalho. Hoje nós sabemos o quanto que
Muitas empresas possuem ali as suas portas abertas para receberem essas pessoas atípicas, trabalhando com foco nas potencialidades de cada um, porque como vocês disseram, né, nós temos que olhar além do espectro. Cada um de nós, como um todo, independente, né, do autismo ou de qualquer outro transtorno do neurodesenvolvimento, nós temos fragilidades e potencialidades. E esse é o grande papel, né? É olhar para as potencialidades, fortalecermos essas potencialidades e ajudarmos a fazer com que essas fragilidades sejam minimizadas, né? Independente, olhando além, né, do autismo. Então, isso é muito importante. E aí fica claro também, quando a gente colocou aqui já a questão da parceria entre família e terapeutas e equipe Girassol nesse caso. Fala para mim um pouquinho, eu quero que vocês falem um pouquinho como se dá essa conversa com os pais, essa parceria com os pais, né? Nós temos ali reuniões mensais de formação com esses pais, mas nós temos ali também o dia a dia. Então, tragam para nós ali, para o nosso público compreender um pouquinho como que se dá essa parceria e esse retorno, essa devolutiva que vocês deixaram claro que vocês têm dos pais, das famílias. Diário, como a maioria das coisas que eu falei, respondi meio assim, mas que é diário mesmo, né? A gente tem as oficinas ali que funcionam 2 vezes na semana, né? Intercaladas, e o feedback, a conversa ali é diário. A gente vai lá, recepciona eles. Ali na recepção a gente já tem esse primeiro contato com os pais. Depois, na hora de ir embora também, às vezes a gente dá um feedback do que aconteceu durante a oficina, já tem um retorno. Então, assim, é muito constante esse relacionamento, essa conversa, e aí muitas vezes chega também, os pais trazem pra gente alguma demanda, alguma questão que aconteceu, e tem esse livre acesso, né, a nós. Perfeito. Assim como os usuários, eles têm em nós uma rede de apoio, acho que isso ficou muito fortalecido com a família, com os pais também, né? Então, a equipe acabou se tornando um porto seguro para os pais. Você traz um ponto muito importante, né? Que é rede de apoio. Todas as famílias, né, então, que estão se iniciando, precisam de uma rede de apoio, né? E quando você tem um filho que tem um transtorno do espectro autista ou algum outro transtorno do neurodesenvolvimento, essa rede de apoio é muito importante, né, para contribuir. E o projeto, ele traz isso, né, muito forte para possibilitar para essas famílias um conhecimento mais profundo, né? Então, a busca de formação também desses pais, que eles compreendam o desenvolvimento dos seus filhos, que eles compreendam o que está acontecendo com eles, né? Porque são crianças, pré-adolescentes, adolescentes e vão se tornar adultos e o contexto biológico deles está funcionando, está desenvolvendo. E muitas mães, muitos pais, nesse momento da pré-adolescência, eles entram ali num desespero, pois não sabem como lidar. Né? Então, a rede de apoio que a equipe traz também para essas famílias, trazendo conhecimento, como trabalhar, como tratar, como lidar com determinados assuntos é importante, né? Vai proporcionar realmente a eles. E acho que é isso que eu ganho, né, da equipe enquanto esse desenvolvimento como um todo. A Tainá trouxe para nós, né? Então, as oficinas, elas acontecem 2 vezes na semana, né? Com 3 horas de duração durante todo o período. Dentro dessas 3 horas, são 4 oficinas por dia, certo, Tainá? E nas segundas-feiras, então, as nossas reuniões que acontecem, né, ou de uma carga horária grande, inclusive, de estudo, de aprofundamento, de estudos de caso, de análise dos resultados que a gente está alcançando, e é isso que faz com que o grupo se fortaleça, né? Então, a competência técnica de cada um de vocês, né? E o aprofundamento que cada um tem. E os vínculos começam a ser construídos também enquanto equipe. É impossível que o vínculo não se construa. O respeito, né, ao profissionalismo de cada um, né, dentro do trabalho. E aí eu quero saber, entender um pouquinho o que vocês pensam para a gente finalizar, né? Então, como que se dá aí, como é que vocês veem o papel, a importância da supervisão nesse processo, né, essa organização toda, e porque dentro do processo de supervisão tem também toda aquela demanda necessária de registros, né, de cobranças que são e que acontecem, né? Então, como que se dá aí essas cobranças, como que isso funciona, né, e como que essa relação acontece?
Bom, eu acho que uma coisa fundamental na relação da equipe e a base de tudo, assim, do trabalho funcionar, é a questão da confiança, né, da ética no nosso trabalho cotidiano. Então, os profissionais confiam muito um no trabalho do outro. A gente consegue ter conversas sobre os casos e sobre a vida, assim, que vão realmente agregar ao tratamento, porque o nosso objetivo em comum, o nosso propósito é servi-los, é ajudá-los, é proporcionar, assim, o desenvolvimento ao máximo que eles consigam alcançar. E a supervisão ela é extremamente fundamental nesse contexto, porque semanalmente a gente tem um tempo só separadinho ali para isso, né? Para que a gente consiga tanto se desenvolver quanto pensar nas melhorias, né? Porque eu acho que a gente pode ter a competência técnica que for, mas a gente precisa de humanidade, a gente precisa de afeto, a gente precisa de acolhimento, né? Entender a realidade do outro. E eu acho que é por isso que dá tão certo. Sim. Pronto? Bom, então aqui nós deixamos para vocês um pedacinho do que nós desenvolvemos no projeto Girassol e que é um grande privilégio poder fazer parte dessa equipe, né, desse grupo de formadores que busca não só questões técnicas, mas que tem um ideal de formação, um ideal de vida, uma busca dentro de um contexto social. Tá? E o que vimos aqui hoje é o quê? É que o trabalho com crianças e jovens autistas precisa ser o quê? Integrado. Quando a relação se integra, quando os conhecimentos se perpassam entre eles, as coisas vão funcionando, porque nós vamos, além do respeito à individualidade de cada ser, o respeito à individualidade de cada profissão, de cada profissional, mas ao mesmo tempo acontecendo o diálogo entre cada um, né, dessa equipe que se apresenta, tá? Então, tudo isso se constrói dentro de um caminho sólido para que o desenvolvimento de nossas crianças aconteçam. Então, finalizando, é o equilíbrio entre tecnologia, emoção e futuro, como nos provoca o CIT. Também perpassa pela inclusão, como criamos espaços de convivência, de aprendizagem e autonomia para todos. E o CIT esse ano, do ano de 2025, ele vem com esse olhar, com essa perspectiva. Agradeço imensamente a possibilidade de estar aqui hoje. Agradeço aos profissionais do Projeto Girassol por compartilharem, né, conosco aqui as suas vivências e ao Unisalesiano pelo espaço, então, neste congresso. Seguimos acreditando que a educação é sempre uma construção coletiva, feita no diálogo entre diferentes saberes e práticas. E que para que isso aconteça de forma consciente, precisamos fortalecer o conhecimento e garantir uma formação de qualidade, como acontece aqui no Unisalesiano, que é realizado em todos os seus cursos e projetos. É nesse compromisso com a inclusão, a inovação e o futuro que seguimos caminhando. Obrigado por participarem conosco. Venha para cá, para o Salesiano.